Dudu, você está conosco? Microfone fechado, Eduardo. E câmera fechada. Oi, oi. Pronto. A câmera não entrava e travou também o microfone. Agora está tudo certo. Dudu, que Deus te abençoe. Bom estudo. Vou dar uma saidinha de alguns minutos, mas volto. Estou por aqui. Tá bom, obrigado. Então, boa noite a todos. Nós, se não me engano, e eu peço que me ajudem aí, nós lemos, né, foi lido a lição 40 do livro Seara dos Médiuns, que chama Verbo e Atitude, e aí ele se refere ao item 263 do livro dos médiuns, e a partir daí, né, nós começamos a estudar o capítulo que trata da identidade dos espíritos, né, na hora das manifestações, e esse estudo, então, vai chegar ainda no item 263, se não me engano. Eu peço ajuda aí dos universitários aí, né, que a gente fala, que está no item 258, no início do Correto, está no 258. 258, início dele, viu, Eduardo? Então, tá bom. Certinho. Então, esse capítulo, ele é muito importante, né, porque existem diversas nuances que a gente precisa tocar com muita calma nesses pontos da identidade dos espíritos que se manifestam, né? Lembra que o Kardec aqui está falando principalmente nas psicografias, né? Porque ele era adepto de evocar os espíritos e ter previamente as perguntas escritas e tudo. E aí ele vem tratar, né, da identidade dos espíritos, que às vezes, nas mensagens espontâneas, podem vir as mais diversas. E as mensagens evocadas, né, em que se evoca o espírito, de alguma forma se deseja ter alguma certeza sobre a identidade do espírito, mas nem sempre. E nós, do espiritismo atual do Brasil, né, se temos uma mensagem dada por um ente querido nosso que partiu para o plano espiritual, nós queremos ter a certeza de que é ele, né, que está ali. Né? E nem sempre isso se consegue. E isso é uma coisa que deixa muita gente meio preocupada. E, não, eu quero ter certeza de que é o meu pai que está ali falando comigo, né, o que escreveu uma mensagem para mim. Muito bem. Então, sempre que nós tratarmos da questão da identidade do espírito, né, que é comunicante, nós precisamos conhecer sobre o médium, sobre as suas características, sobre a importância ou não do conhecimento da identidade real do espírito comunicante, certo? E ter, né, garantias. Mas aí a gente para e fala assim, bom, um bom espírito, ele vai falar alguma coisa errada, ruim? Não. Então, se um espírito assina uma mensagem em que você fere uma pessoa
fere algum aspecto do Evangelho de Jesus, você já de cara sabe que aquela mensagem não é de um bom espírito. Certo? Portanto, mesmo que ele assine lá, Apóstolo Pedro, né? Apóstolo Paulo, não é. Aliás, até eu tenho uma dúvida, mas eu acho que aí o Antônio pode me ajudar bastante, né? Se apóstolo, se a gente pode considerar apóstolos a mesma coisa que os discípulos, né, de Jesus. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. E também, né, se o apóstolo Pedro e apóstolo Paulo têm o mesmo significado, porque o apóstolo Paulo, né, não conheceu Jesus em vida. Né? Então, são perguntas, viu, Antônio? Se você puder me ajudar a responder, manda brasa. Mas eu gostaria aqui que alguém lesse para mim a partir do item 258, para a gente poder seguir em frente. No livro dos médiuns. A Elisete está aí? Ó, a Elisete não está. Quem pode ler para mim? Eu posso ler, Eduardo, não sei. Ué, por que não sabe? Você sabe ler? Lê para mim. Então, tá bom. É o 258, do capítulo 24, né? Isso, exatamente, da identidade dos espíritos. Identidade dos espíritos. Então, vamos lá, 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes, que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente, eles mesmos, espontaneamente, dão provas irrecusáveis de sua identidade, pelo seu caráter, que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes, e cuja exatidão se pôde verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas, que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ver o fato relatado no número 70. Está mandando ir lá para o número 70. Você quer que eu vou? Vai. Vamos lá, vamos ver o que acontece no número 70. É lá no comecinho, né? Peraí. Item 70. Peraí, já estou chegando. É que 70 é grande, acho, viu? Ah, é? Peraí. Não. Então, o que está falando? Não é grande, não. É o capítulo 3, Manifestações Inteligentes. O item 70. A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixaram todo mundo admirado, disse o que se segue por meio de pancadas.
Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicava a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo. Muito bem. É bastante interessante. Então, o que o Kardec está apontando é assim: os espíritos não gostariam de chegar num lugar, né? Ou da mesma maneira que a gente, eu estou chegando na casa do Antônio e o Antônio falou assim: deixa eu ver sua carteirinha de identidade para ver se é você mesmo, se é você mesmo que é o Eduardo, né? Eu não sei se é você, deixa eu ver. Então, a gente se sentiria constrangido, né? Então, ele está falando que, de uma certa forma, encher um espírito de perguntas sobre a identidade dele, né, nem sempre é razoável, né? Não é uma coisa razoável. E ele, então, explica que os próprios espíritos, né, aos poucos, vão passando as informações, né, que podem identificá-lo, né? Hoje em dia, qualquer um de nós que tem frequentado as reuniões mediúnicas, né, do nosso cantinho, conseguimos perceber quando que o irmão Bento se comunica. Nós sabemos como ele se comunica. Nós sabemos como ele fala. Ele não precisa falar: oi, sou o irmão Bento, aqui estou eu para falar para vocês. Ele não faz isso, né? Primeiro porque a identidade dele em si não faz diferença, mas o conteúdo da mensagem que ele vai passar faz muita diferença, né? Mas com o tempo, e é por isso que o Kardec fala, vai passando o tempo, você vai tendo aquelas manifestações, aí você consegue, né, ir percebendo quando que é sempre o mesmo espírito, e ele vai dando pequenas informações que permitem chegar num momento e falar: ah, esse espírito que se comunica se chama João, ou foi tal fulano, e assim por diante. E ele fala também, né, este caso 70 que ele narra, né, primeiro é uma coisa inusitada, né, mas ao mesmo tempo para a gente notar, né, o quanto no início do Espiritismo, né, o fenômeno das mesas girantes era universal, era em tudo quanto é lugar, até mesmo dentro do navio, né? Todo mundo fazia lá a tal, eu vou chamar de brincadeira do copo, tá bom? Mas obviamente que não era dessa forma. Mas o que é interessante é que um dos tenentes do navio, que havia falecido, né, se comunica e pede para que seja paga a dívida dele para com o capitão. E ninguém sabia, ou seja, ficou claro, né, que era aquela identidade. O espírito se manifestou e se identificou, né, dando inclusive os fatos muito bem clarificados, de forma tal a permitir que ele era mesmo aquele que falava, estava falando sobre o assunto, né, pedindo a ajuda do pessoal.
Então, quando a gente tratar da identidade do espírito, a gente precisa ir com tato, com calma, né? Você tem que, repetidas vezes, estar recebendo aquelas mensagens, você vai se acostumando, o espírito também, e aí, de repente, vem a identificação. Beleza? Comentários? Nenhum? Item, vamos para o 259. 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade, quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio, e que depois de ter começado a escrever, afirma em nome de pontinhos, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade. Ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e juram tudo que se queria. Um deles se comunicou por um médium dizendo ser Deus. E o médium, muito honrado, com tão alto favor, não hesitou em crer. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz: não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que ele está falando aqui, né? E sugere que peça ao Espírito para falar, né, que ele está ali em nome de Deus. Então, veja, quando ele, no caso, né, anterior, né, você fala assim, olha, onde é que está aqui? Dizendo, afirma em nome de, ele para e traça colérico, né, risco sem valor do papel, né, ou quebra o lápis. Se é mesmo, se é mais hipócrita, né, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade. Bom, ele está falando assim, olha, eu estou dizendo para você que é verdade, ele não disse que ele está afirmando em nome de Deus, ele só está dizendo, eu estou dizendo para você que é verdade. Ou, eu atesto em nome de Deus, então agora ele vai atestar em nome de Deus. Mas o que ele atesta? Que sou mesmo eu quem vos fala. Que sou mesmo eu quem vos fala. Ora, tudo bem. Se eu estou escrevendo e falando para você, eu atesto em nome de Deus que sou eu que estou falando. Não é? Ele não disse que eu estou falando
em nome de Deus. Não é? Ele não tem esta coragem. Ele não foi em nome de Deus. Isso ele não faz. Né? Então, a gente precisa ficar atento no contexto, naquilo que foi dito, naquilo que está escrito. E, às vezes, são coisas pequenas. Né? Veja, o que tem de errado ele falar, sou eu mesmo, né? Eu estou atestando em nome de Deus que sou eu mesmo que estou falando. Quem vos fala. Está certo. Mas não está certo que ele está falando em nome de Deus naquilo que ele escreveu lá. Ele só está falando que, em nome de Deus, eu estou te falando as coisas. Não é? São pequenas coisas que, para um leitor desatento, ou que está, né, querendo muito acreditar nas mensagens que recebe, né, ele pega, ele deixa passar. Ah, então tá bom. Ah, eu não pensei nisso, não. Né? Mas isso daqui é um ponto importante. Né? Agora, pior, né? E mostra realmente a ignorância do médium, né? Pensar assim, ora, Deus é um espírito como nós e vai se utilizar de um médium para falar conosco? É razoável isso daí? É razoável a gente pensar que isso pode acontecer? Aí você vai falar assim, ah, mas Deus falou com Moisés, ele escreveu lá as tábuas da lei. Né? Nós temos relatos sobre as coisas. E, com certeza, mesmo que tenha havido o fenômeno da escrita nas tábuas da lei, absolutamente não foi Deus que fez aquilo, uma coisa tão material, né, que tenha vindo o Espírito de Deus para passar as coisas ali para Moisés. A gente precisa refletir um pouco, né? Porque Moisés era um grande médium. Então, a gente precisa pensar um pouco na questão da identidade e naquilo que o Espírito está falando conosco e refletir sobre tudo aquilo que vem deles. Né? Então, ele, né, aqui veio Deus e tudo, e ele vai passeando, passeando, até que ele fala assim, ah, olha, eu não sou Deus, mas eu sou filho de Deus. Ué, todos nós somos filhos de Deus. Acontece que, ao dizer, ele estava dizendo que era Deus. E quando Jesus veio, certo? Ele falava, eu falo em nome do meu Pai, que está nos céus. Certo? Eu sou o seu filho. E nós também somos. Mas, então, no contexto evangélico, eu vou colocar entre aspas, bíblico, perguntar, né, se estava errada a resposta, de novo, não estava a resposta, não estava errada a resposta. Ele se dizia Deus, mas ele falou, não, não sou Deus, mas eu sou seu filho. E na teologia católica, né, ou cristã, eu vou colocar cristã para a gente não ficar só no catolicismo, né, Jesus seria Deus, ou seja, ele é o seu filho. Né? Aí, para conciliar as coisas, acaba criando a Santíssima Trindade. Mas
Ao dizer, então, não sou Deus, mas sou seu filho, ele está dizendo a verdade. Então, você vê que o espírito dá umas voltinhas para lá ou para cá, né? Então, não é razoável, até que ele fala assim, então você quer dizer que você é o espírito? Não, não diz que eu só disse que eu sou filho de Deus, né? Esse é um ponto importante. Ele é o filho de Deus, assim como todos nós. Somos todos criados por Deus, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, né? Muito bem. Comentários? Então, ele sugere, então, só para finalizar isso daí, né? O Kardec sugere que, se o espírito está escrevendo alguma coisa, a gente desconfia, né? Então, se existe alguma suspeita, o que a gente tem que fazer? Perguntar, ou pedir para o espírito afirmar que ele veio em nome de Deus. E que ele fala em nome de Deus. Geralmente o espírito não fala. Ele não consegue. É isso que ele está dizendo aqui. Comentários? Eduardo, eu fiquei em dúvida, aqui, como que é a diferença do atestar em nome de Deus, quando atesta em nome de Deus, ele está dizendo, é um vocativo, é um negócio que ele está falando, mas é ele mesmo, não é Deus, não é por Deus que ele está... Não, mas ele está dizendo, quando ele fala assim, atesto em nome de Deus tal coisa, assim, 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 certo? Ele está dizendo, Deus falou que eu posso falar isso daqui. Eu sou um preposto de Deus, estou representando Deus aqui. Certo? Quando você afirma alguma coisa em nome de Deus, você não está mentindo. Né? Não, mas quando você diz que também pode ter a fala de nome de Deus, mas que não é a mesma coisa, é que isso que eu não entendi. Porque tem duas formas de falar em nome de Deus. Não. Você falou? Não. O que eu disse, talvez eu não tenha me expressado direito, né? É que quando ele fala assim, eu sou filho de Deus, né? Ele não está dizendo nenhuma inverdade, está correto. Ah, sim, sim. Assim como nós também podemos dizer, eu sou filho de Deus. Somos criaturas, somos todos criados por ele. Certo? Mas, quando ele vai afirmando algumas coisas, né? Primeiro ele falava, eu sou Deus. E o médium achou que era mesmo. Olha que legal. Deus veio falar por meu intermédio. Sim, entendi. Não é? Tá bom. Aí ele foi questionado, falou assim, não, eu sou o seu filho. Aí, dentro da teologia, está colocado lá, bom, quem é o filho de Deus? É Jesus. No aspecto bíblico da coisa. Uhum. Certo? Mas aí é um subterfúgio do cara, do espírito, para poder continuar falando, não é? É um espírito que está, na realidade, fazendo a gente perder o tempo, não é não? Isso, exatamente. É isso mesmo. Mas o problema, e aí vem um ponto importante, né? Que é o seguinte, nós, humanos ainda, na condição de humanos que estamos nesta terra de expiação e provas, né? Olha, efetivamente, né? Nós temos muito erro, nós somos muito orgulhosos, muito presunçosos, não é?
e imagina que Deus ou que Jesus vem falar por mim. Eu sou um ungido de Deus. Você entende? Uhum. Isso mexe com o ego das pessoas. Sim, sim. Quando agora nós temos lá o Chico Xavier, né? Temos o Emmanuel, temos Bezerra de Menezes, temos tantos espíritos. Agora é o André Luiz, é um cara legal, tal. Então, você já imaginou você receber uma mensagem e assinar lá Emmanuel? Vai, fala a verdade. Ou uma Joana de Ângeles? É? Você já imaginou? Eu? Sou bom, hein? Não é? É, né? Aí perde. E aí a Joana de Ângeles pode falar qualquer coisa por meu intermédio, que é a Joana de Ângeles que está falando. Como é que você vai questionar a Joana de Ângeles? Você entendeu? O próprio médium não questiona. Por quê? Porque ele fica super orgulhoso de ser o médium de um espírito tão elevado. Então, quando nós estamos estudando esses aspectos, e aí transborda para as questões do médium, né? Aí nós vamos entender por que os espíritos falam, olha, mediunidade é para ser utilizada para o seu progresso moral. O que você está fazendo, né, dos ensinamentos que nós estamos trazendo para você? Você é médium, né? Porque você é um médium, você é um meio de passagem de informação para todos na Terra. O que você, médium, está fazendo com essas informações? Se espera a sua transformação moral. Dentro das transformações morais, é você deixar de ser orgulhoso, mesquinho, vaidoso. Você entendeu? São esses muita vigilância, né, Eduardo? É muito estudo, muita vigilância, é um monte de coisa. É isso mesmo. Muita análise, esse que é o ponto. Tem que analisar tudo. E analisar. Hein? Desculpa, eu não entendi. Não falei mais nada, não. Ah, que tem que analisar, como você disse. Ah, sim, certo. Muito bem. Então, você pode continuar, então? Posso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém. Então, vamos em frente. Item 260. 260. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura. Mas, além de que não é dado a todos os médiuns obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer, não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Olha que ele está, né, dizendo assim, se o cara assinar, por exemplo, meu pai tinha uma assinatura muito interessante. Era difícil de fazer, embora simples, ela era difícil de ser copiada, a assinatura do meu pai, né? Então, se vier
uma psicografia e ele falar alguma coisa e assinar, eu vou falar, opa, essa daqui é a assinatura do meu pai. Pronto, está resolvido? Não. E o Kardec fala, isso daí é uma mera presunção de que é ele. Certo? O que realmente traz de importante é o conteúdo da mensagem, é o tipo da informação que ele sabia, que eu sabia e ninguém mais sabia. Ou que nem eu mesmo lembrava de que ele tinha falado sobre tal coisa. Certo? Ou ele traz alguns elementos. Daí, quando a gente pega aqueles livros, né, escritos pelo Chico Xavier, com, não era sobre o Chico mesmo, do Chico mesmo, mas eram aquelas pessoas, eu não lembro exatamente o nome de um casal que frequentava lá com o Chico, e escreveu livros pegando as mensagens, né, que os espíritos mandavam por meio do Chico Xavier. Aí a mensagem tinha um monte de informações que não tinha dúvida. Era realmente, né, uma mensagem vinda daquele espírito, que aí, obviamente, quem estava na plateia assistindo a leitura que o Chico fazia das mensagens, a mãe, o pai, né, desabava de chorar. Né? Por quê? Porque era mesmo aquele ente querido. Estava muito claro que era aquele ente querido, pelas informações. Então, a identificação, ele nem precisava assinar direitinho, porque no corpo da mensagem tem a informação. Então, quando o Kardec vem e fala, olha, o importante, certo, é o conteúdo, não é a assinatura, porque existem falsários no mundo dos espíritos, assim como existem falsários no mundo terreno que habitamos. Não é? Então, a questão da identidade, né, ela não é tão importante. E as assinaturas não são tão importantes, mas sim as circunstâncias. Tal pessoa chega na plateia, está aquele mundaréu de gente, aí o Chico começa a ler uma mensagem daquela mãe, daquele pai. Geralmente eram as mães, né? Por isso que tinha o filme As Mães de Chico Xavier. Então, eram provas de identidade fantásticas. Muito boas as provas. E aquele filme, né, em que o filho que levou, foi lá para o tribunal, né, em que o filho estava com o outro e acidentalmente matou o filho do outro, né, do outro casal, e aí o espírito que morreu vem e dá uma mensagem por meio do Chico Xavier, né, falando que aquilo não tinha sido o outro que o matou, que foi um acidente. Né, e assina. E o pai fica convencido que realmente, né, era o filho dele que tinha escrito. Então, é um conjunto de informações que identifica o espírito, e foi tal a informação que ele pede para o juiz inocentar o rapaz que tinha
sido inocentar o rapaz que estava sendo acusado de ter matado o filho do cara. Né? Que foi, acho que era o Tony Ramos que era o ator. Né? Então, é muito importante essas questões. O entorno, as circunstâncias, né? Vem a informação. E é nessas coisas que mais se fortalece, né, o conhecimento espírita. Né? Porque a coisa vem de repente, por gente completamente diferente, que não conhece nada da história. E vem a informação. Né? Muito bem. Vamos em frente? Comentários, por favor, desculpem. Olha, ninguém está comentando, tá? Então tá bom. Só eu estou falando. 261. Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simularão o estilo evangélico e prodigalizarão. O torto e o direito. A torto e a direito. Torto e a direito. Esses nomes bem conhecidos. Em verdade, eu vos digo, mas quando se estudou o conjunto, sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando, ao lado de belas máximas de caridade, se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para iludir-se. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre, em alguma parte, aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que quanto mais seja elevado o nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado? Acabou. Então, é muito interessante esse aspecto, não é? Realmente, quando a gente fala assim, em verdade vos digo que, nós estamos quase sempre citando Jesus. Né? Mas quando vem um espírito e escreve isso, como se fosse Jesus, por meio de um médium, está se querendo dizer que, o espírito está querendo dizer que é Jesus. Né? E, às vezes, é importante a gente lembrar que nas reuniões espíritas que frequentamos, né, podem vir espíritos que falam determinadas coisas e a gente para e fala assim, nossa, como é que tal espírito vai falar uma coisa dessas? Daí a análise. É fundamental
a análise. Parece tudo certinho. Parece que está tudo legal. Mas é a análise. Aí você vai analisar e tem trechos absurdos. Eu já comentei, né? Tinha um espírito que vinha por meio de uma médium e tal, e sempre dava, falava um monte de coisa, muito legal, tá. Um dia, a médium recebe o espírito, e o espírito fala para outra pessoa, olha, é melhor você se separar de tal pessoa, que era o marido dela. Destoou completamente das falas anteriores. Aquela lá não era, aquele espírito não era o mesmo que sempre vinha. Era um impostor. E a médium não percebeu. E bateu o pé que era certo, sim, aquilo que tinha vindo. E não aceitou aquilo como um erro. Né? Então, eu lembro de uma pessoa que estava lá. Quando eu estava dando um curso sobre passes, sobre coisas, tudo, e aí a gente falou, olha, a gente não toca por causa disso, dá todos os aspectos lá, né? E, portanto, não pode tocar. Passado um tempo, né, a pessoa que era mais, né, estava lá numa determinada pessoa que vinha tomar passe, tocando na pessoa, abraçando, que o espírito mandava abraçar, fazer isso e aquilo. Bom, aí tivemos que chamar a pessoa e falar, e aí? Como é que pode? Como que você vai fazer uma coisa dessa? Como que você vai falar aos seus companheiros de trabalho que não pode fazer isso? Aí o médium caiu em si. Né? Então a gente precisa estar muito atento para essas coisas. Beleza? Comentários? Muito bem. O item 262, né, trata do modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Aqui estamos chegando, basicamente, no item 263, que é ligado a, ao, ao, à lição número 40, né, do livro Seara dos Médiuns. No livro Seara dos Médiuns, né, quando começa a leitura, né, o Emmanuel fala, tem aquele que fala, filósofo, deixa eu pegar aqui só para facilitar a minha leitura, a minha fala. Né? Disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Muita gente acrescenta, escreve para que eu te veja melhor. Né? Aí o Emmanuel diz assim, e gostaríamos de aduzir, ou seja, colocar a mais, falar mais um pouco. Age para que eu te conheça. Então não basta escrever, não basta falar, certo? O importante é o agir. Então, quando nós vamos aqui nesse item, né? Nesse item 262 e seguinte, né?
falando sobre o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. É que os bons espíritos vão falar de caridade, vão fazer a caridade, vão mostrar como fazer a caridade, e os maus espíritos só vão trazer confusão, brigas, dissensões e coisas que tais, né? Então, vamos lá. Você que vai continuar lendo? Sim. Então, manda brasa. Distinção dos bons e dos maus espíritos. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sobre o qual o faça. O Espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. E aí tem uma coisa para ver, Escala Espírita, o Livro dos Espíritos, número 100. Não, nós não vamos nesse, não. 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 Não, é porque lá ele vai falar você tem as classes dos espíritos e assim por diante. Nós não vamos nisso. Eu recomendo a leitura lá. Tá. Agora, o que o Kardec está trazendo aqui, de novo, né, é o ponto-chave das comunicações, né? A identidade absoluta, nós não vamos nunca saber. Não podemos esquecer, né? O médium é o meio pelo qual o espírito se manifesta. E o espírito se manifesta utilizando aquilo que o médium tem na sua cachola. E não podemos esquecer que, dependendo da condição física e mental e emocional do médium no momento da comunicação, nós podemos ter, pelo mesmo médium, né, comunicações do mesmo espírito com teores diferentes. Por quê? Porque ele está usando aquilo que o médium tem, e aquilo que o médium tem está carregado com as emoções do médium, com as suas percepções, seus pensamentos a respeito daquilo que está sendo manifesto pelo espírito na escrita. Certo? Então, ele fala, olha, nunca, jamais, né, um espírito bom vai vir falar coisa ruim. Jamais. E, portanto, a avaliação do texto é da maior importância. Esse é o ponto-chave. E é ali que a gente consegue distinguir se a manifestação está vindo de um bom ou um mau espírito, mas lembrando que, às vezes, nós usamos esse negócio de bons e maus espíritos com o nosso conceito muito terra-terra, né? Quando a gente fala de bons espíritos, são aqueles espíritos que querem o bem, estão fazendo o bem, estão se esforçando para fazer o bem o tempo inteiro. O mau espírito é um espírito que, infelizmente, se compraz no mal, quer enganar, quer, né, trazer confusão. E tem, entre aspas,
entre os maus espíritos aqueles que, bom, eles se acham mesmo que conhecem muito, eles são, né, pessoas que leram muito, que conhecem muito, aqueles espíritos lá sabem muita coisa. E aí escreve aquilo que ele sabe dentro do seu grau de evolução, né? Isso quer dizer que dentro do seu grau de evolução, ele pode não ser considerado um bom espírito, porque depende daquilo que ele está traçando, vai contra os princípios do Evangelho. Então, nós precisamos nos atentar para esses aspectos. Nós vamos voltar, tá bom? Para começar no item 262, na próxima terça-feira. Lembro vocês o seguinte, embora na terça-feira não haverá, não teremos no nosso cantinho nenhuma atividade presencial, certo? As atividades que são somente online poderão ocorrer. Foi aprovado pelo DOD. Isso quer dizer que, na próxima terça-feira, vocês estão convidados a continuarem o estudo sobre a mediunidade. Paramos no item 262. Ok? Mas não vai ter passe no nosso cantinho, não vai ter a preleção no nosso cantinho, não vai ter o estudo presencial sobre a mediunidade no cantinho, nem para os iniciantes. Tudo bem? É só para lembrar a todos sobre esse assunto. Eu queria saber se a Cecília está por aí. Não está? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Eduardo, estou sim. Opa! Estou mexendo um curau. Ah, então Não, mas vai dá. dar ou não vai dar? Não, claro que vai dar. Com uma mão eu mexo, com a outra eu seguro o celular. Então tá bom, manda rasa. Então, já lembrando vocês que eu vou estar viajando, né? Uhum. Então, eu vou estar com vocês só daqui 15 dias, tá bom? Tá. Então, nós vamos agradecer, Senhor, mais uma vez, por mais essa oportunidade de estudo, tão valiosa, tão abençoada. Queremos agradecer também a ajuda dos irmãos que nos ajudaram a entender, a compreender, e que nós possamos colocar em prática tudo isso que hoje ouvimos. Agradecemos também a companhia dos irmãozinhos que junto conosco vieram aprender. Que Deus os abençoe. E que esta prece, Senhor, possa ficar nas mãos da equipe espiritual que trabalham na sala 1 para atender os numerosos pedidos que chegam lá, os numerosos pedidos de socorro. Então, com nosso coração repleto de gratidão, ofertamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal externo e de todo mal, pensamento, sentimento ou ações que possam existir ainda dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, e um bom
feriado para todo mundo. Obrigado.